Oi pessoal, bom dia! Hoje nós estamos iniciando o capítulo 18 aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos e de antemão agradeço muito pela sua companhia nessa manhã e nesse dia maravilhoso. Fique ligado conosco até o final aqui, tá bom? Não perde nadinha porque no final sempre a gente finaliza fazendo a nossa oração. E lembrando aquilo que eu sempre peço no início, deixa o seu like aí e se não é inscrito no canal aproveite e se inscreva, tá ok? Vamos avançando na jornada hoje, como eu falei, iniciando o capítulo 18 do livro de Atos. Diz assim o versículo 1, Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Bom, missão cumprida em Atenas, agora é a hora de Paulo partir para Corinto, outra cidade grega, né? E para você que não sabe, Corinto era um desafio muito grande para o apóstolo. Por quê? Vou explicar para você por quê. Era uma cidade grega que ela superou em importância Atenas, mas era uma cidade conhecida por sua perversidade e imoralidade. Só para você ter uma ideia, nas colinas de trás da cidade de Corinto foi construído um templo para a deusa Afrodite, que era a deusa da sexualidade. E no seu templo, no templo da deusa Afrodite, existiam homens e mulheres que se prostituíam lá dentro do templo. As pessoas viam, pagavam, traziam dinheiro para a deusa Afrodite e lá dentro do templo eles praticavam prostituição e todo tipo de imoralidade sexual, de orgia que você possa imaginar. Então era uma cidade muito complicada, né? Era um desafio muito grande para o apóstolo Paulo, mas dirigido pelo Espírito de Deus, claro, ele foi para Corinto para fazer a obra de Deus, não vendo dificuldades, não dando atenção aos obstáculos, aos desafios, e o que tivesse diante dele. Se você parar para analisar, no próprio livro de Corinto, você vai ver que depois Paulo ele trata deste assunto da imoralidade sexual com os membros da igreja, porque era uma coisa comum na cidade, era uma coisa muito indecente, imoral e perversa. Então esse era o desafio de Paulo agora. Versículo 2 diz assim, E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou a eles. Lá em Corinto, Paulo achou um casal, que eu posso dizer assim, abençoados. Foi Áquila e Priscila, marido e mulher. E a Bíblia diz que Paulo se juntou a eles, eram judeus. Bom, alguns acreditam que Áquila e Priscila ainda não eram convertidos ao Evangelho e Paulo levou o Evangelho a eles. Outros acreditam que eles já eram convertidos. Aí fica para a história. O importante é que Paulo se juntou a essas duas pessoas e se você não sabe, fique sabendo agora, mas futuramente eles são mencionados pelo próprio apóstolo como um dos seus melhores amigos. Em toda a sua caminhada cristã, Áquila e Priscila se tornaram um dos melhores amigos de Paulo, né? E isso mostra como a gente precisa de calor humano. Um grande homem de Deus, um tremendo homem de Deus que tinha experiências com Deus que tantos queriam ter e que tantos nunca vão ter. Íntimo de Deus, em níveis altíssimos, mas precisava de calor humano. E se juntou às pessoas corretas. Acredito eu que eram pessoas que estimulavam Paulo na sua fé cristã, na sua caminhada com Deus. Aí eu pergunto, com que tipo de pessoas você tem se juntado? Com que tipo de pessoas você tem se aproximado, você tem feito laços e alianças com elas? A Bíblia recomenda no livro de Salmos 1 que nós não devemos nos ajuntar aos escarnecedores. Trabalhar com pessoas que não são da mesma fé é uma outra coisa. Agora você dar acesso à sua vida, à sua intimidade, né? Aos secretos sentimentos do seu coração, acesso à sua família, a pessoas que podem comprometer a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus, aí isso é muito complicado. Então eu acredito que de um lado e de outro, um estimulava o outro. Claro que Paulo muito mais a eles, pela sua caminhada, pelo seu chamado, né, pela sua maturidade espiritual, mas se juntou a pessoas que fizeram bem a ele. E versículo 3 diz assim, E como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava,
pois tinham por ofício fazer tendas. Interessante que o texto diz que Paulo e Áquila e Priscila eram do mesmo ofício. Eles faziam tendas para abrigar soldados, né? Agora preste atenção nisso aqui que é interessante. Paulo tinha uma profissão. Todo judeu, guarde isso que eu vou te falar, todo judeu era da cultura deles ensinar seus filhos uma profissão. Para um judeu, não ensinar aos seus filhos uma profissão era a mesma coisa que ensinar eles a ser um ladrão. Isso um rabino judá falou essa frase, um mestre, né? Ele disse, não ensinar aos seus filhos uma profissão é o mesmo que ensiná-los a ser um ladrão. Então era da cultura deles, ensinar os filhos uma profissão. Então Paulo, ele na sua infância aprendeu a fazer tendas. Lembra que José ensinou o Senhor Jesus a arte da carpintaria? Então o Senhor Jesus, desde cedo, também aprendeu uma profissão, porque era da cultura dos judeus. E eles se aprimoravam nisso. Então Paulo, apesar de ser um estudioso desde a infância, um mestre da lei, um fariseu, um homem que trabalhava muito com a mente, mas ele tinha sido ensinado em uma profissão. E isso socorreu ele nesses momentos delicados das suas viagens, das suas jornadas. E aí fica a dica, né? Para que os pais, eles não apenas pensem sobre isso, mas também ajam, né? É importante você começar a colocar desde cedo na mentalidade dos seus filhos que eles precisam trabalhar. Há pais que, infelizmente, ensinam seus filhos a serem preguiçosos e dependentes dos outros. Então, você tem que ensinar os seus filhos a serem independentes, a serem competitivos. Ensinar uma profissão, estimulá-los a descobrir o que existe aí no mundo em termos de profissão e abrir os olhos deles para isso, né? Claro que existe um momento certo, mas você tem que ensinar e estimular os seus filhos a isso. É muito importante, né? Na hora que Paulo mais precisou, isso ele tinha à disposição. E aí no versículo 4 diz, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Aliado ao trabalho de fazer tendas, Paulo não abandonou seu chamado. E aqui o texto diz que todos os sábados na sinagoga disputava e convencia a judeus e a gregos. Ele clamava para que eles não recusassem a oferta da salvação. Você veja que Paulo absolutamente não parava de falar de Cristo, falar do amor de Deus. Isso estava dentro da agenda de Paulo. E como é que está a tua agenda? Como é que está a agenda da tua vida diariamente? Você tem na sua agenda trabalhar, você tem na sua agenda estudar, não sei como é que é a sua rotina diária, mas as coisas de Deus também estão dentro da sua agenda. Mesmo trabalhando, Paulo sabia do compromisso que ele tinha com o reino de Deus. Há pessoas que deixam o reino de Deus de lado por causa dos seus compromissos. Eu não posso mais ir para a igreja, eu não posso mais fazer a obra, eu não posso mais fazer isso, aquilo, eu assisto os cultos em casa, online e por aí vai. E as pessoas vão deixando o reino de Deus de lado para servirem ao seu próprio reino. E aí a gente tem que lembrar do que Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai ter que deixar de cumprir os seus compromissos ao buscar a Deus, assumir os compromissos de Deus. Você não vai deixar de cumprir os seus. Deus nunca vai te dar algo no reino dele para atrapalhar o que você já faz na sua vida diária. Repito, Deus nunca vai te dar algo para você fazer no reino dele que vai atrapalhar a tua vida diária. Então pense nisso e não apenas pense. Entregue-se a Deus, seja uma oferta verdadeiramente para Ele, tá certo? Aqui nós iniciamos o capítulo 18 e vamos agora fazer a nossa oração. É sempre bom aprender um pouco mais, né? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra em mais essa manhã, em mais este dia, na jornada Atos dos Apóstolos. Iniciamos aqui o capítulo 18 e sei, Pai, que muitas coisas o Senhor tem para nos entregar. E que a cada dia o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos receber as profundas revelações do Senhor. E sermos, meu Deus, imitadores deste servo do Senhor, que diante de tantos compromissos, nunca e jamais esquecia que o Teu reino vem em primeiro lugar. Como diz a Tua palavra, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. E você sela dizendo amém.
Amém? Sejam todos cheios do Espírito Santo. Compartilha, não esquece. A jornada continua.